Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Quando as broncas do chefe podem ser consideradas assédio moral? O que diz a lei sobre a transferência do empregado para outro local de trabalho distante da residência dele? O primeiro documento de identidade do trabalhador brasileiro está prestes a completar 80 anos. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Seção de Dissídios Individuais do TST condenaram uma metalúrgica no Rio Grande do Sul a pagar indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal vitalícia a um operário que ficou cego. Ele foi baleado no olho por um colega dentro da fábrica. O funcionário que perdeu a visão entrou na justiça contra a metalúrgica. O juiz da Vara do Trabalho de Caxias do Sul entendeu que a empresa não era responsável e não poderia ter evitado a fúria do funcionário que o baleou. Insatisfeito, o operário procurou o Tribunal Regional Gaúcho e teve o pedido aprovado. A empresa então recorreu ao TST, que não reconheceu o recurso. O caso foi para a análise dos ministros da SDI 1. De forma unânime, a decisão foi mantida. O TST anulou cláusulas de um acordo coletivo que permitia o funcionamento das lojas de Itapetininga, interior paulista, durante feriados. O documento foi assinado entre o Sindicato dos Empregados do Comércio Local e duas empresas, responsáveis pelo calendário de funcionamento das lojas em datas especiais. Mas o Sindicato do Comércio Varejista, que representa a categoria, entrou no TST com uma ação declaratória de nulidade. A relatora, a ministra Kátia Arruda, explicou que o acordo poderia ter sido firmado desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho, o que não ocorreu neste caso de Itapetininga. Com isso, as cláusulas foram anuladas e o comércio não deverá funcionar nos feriados. Um trabalhador que exercia no Brasil a função de superintendente corporativo do Banco Itaú foi convidado a assumir outro cargo de alto escalão em Luxemburgo, na Europa. O funcionário chegou a viajar para o exterior para fazer um reconhecimento local, mas antes de voltar para casa, foi demitido do banco. O funcionário entrou na justiça com pedido de indenização por dano moral. A 8ª turma do TST analisou o caso e fixou a indenização em R$ 171 mil. O executivo recorreu para tentar aumentar os valores, mas o pedido foi negado. O ministro Augusto César Leite de Carvalho alegou que não cabe à SDI modificar sentenças sobre dano moral. Um operário de uma construtora civil em São Paulo vai receber uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. Ele fraturou a coluna cervical e ficou paraplégico após cair de uma altura de 4 metros durante a limpeza do telhado do Shopping Center Norte, em São Paulo. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não acatou o recurso do shopping, que tentou retirar a condenação de responsabilidade subsidiária pelo dano moral imposta pela Vara do Trabalho de São Paulo. Já a construtora terceirizada, contratada para arrumar o telhado, tentou no TST reduzir o valor da condenação por dano moral, mas teve o pedido negado, já que ficou comprovado que a empresa não forneceu ao trabalhador todos os equipamentos de proteção individual. Como uma alternativa para melhorar a prestação jurisdicional, o Tribunal Superior do Trabalho realiza a 2ª semana do TST. Alterações no regimento interno e na jurisprudência do tribunal, entre outros assuntos, são temas do evento. Veja na reportagem especial que preparamos para você. 5 dias de análises, debates e discussões. O objetivo da 2ª semana do Tribunal Superior do Trabalho é melhorar a qualidade da prestação dos serviços jurisdicionais.
Durante o encontro, são discutidos pontos polêmicos, ainda sem consenso da jurisprudência. Os ministros analisam a possibilidade de alterações regimentais e novas propostas de modificação na legislação trabalhista. Tanto as propostas dos próprios ministros, quanto as sugestões apresentadas por 106 associações de magistrados, de advogados, sindicatos e do Ministério Público do Trabalho estão em análise. Entre elas, possíveis modificações nas súmulas, orientações jurisprudenciais e instruções normativas do TST. Os assuntos debatidos em 2 grupos temáticos serão levados pelos ministros para a reunião plenária. Sempre que o Tribunal Superior do Trabalho se reúne para discutir a sua jurisprudência, é um momento de grande importância. São todos os ministros que se dispõem a parar suas atribuições normais, suas sessões de julgamento e rediscutir o que é o trabalho, quais as leis, porque a Comissão de Normatização vai tratar de leis, e a Comissão de Jurisprudência, qual é a jurisprudência que hoje tem, o que precisa mudar, o que precisa alterar, o que precisa ser fortalecido. Então, eu entendo como um momento de reflexão interna que, com certeza, tem consequências externas, à medida que novas jurisprudências são solidificadas. Os temas relacionados à revisão ou cancelamento de súmulas e à alteração do regimento interno, aprovados por maioria absoluta de votos, serão submetidos à ratificação do Tribunal Pleno. Já as propostas de alteração do Regulamento Geral da Secretaria, dos regimentos internos da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho devem ser aprovadas por maioria simples. Depois serão remetidas ao órgão especial. Foi na primeira semana do TST, realizada em maio do ano passado, que a súmula 331, que trata da terceirização, foi atualizada. O novo texto foi redigido para limitar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos aos casos de conduta culposa no cumprimento da lei de licitações. Outra mudança foi feita na súmula 369, aumentando de 7 para 14 o número de dirigentes sindicais beneficiados com a estabilidade provisória. E no próximo programa, não perca o balanço da segunda semana do TST e uma entrevista sobre o assunto. Foi-se o tempo em que o profissional de educação física era apenas um professor. Os campos de atuação dele são os mais variados possíveis. Hoje você vai conhecer alguns deles. Os esportes olímpicos surgiram na Grécia como uma forma de preparação para as guerras. Modalidades como corrida, arremesso de peso e saltos eram praticadas para simularem as condições dos campos de batalha. Nos tempos modernos, o esporte perdeu essa característica para associar-se à saúde, ao físico e, principalmente, à competição, onde centésimos de segundos separam a glória do fracasso. E por causa desses segundos, muita coisa mudou nos últimos anos, como o biotipo do atleta, a infraestrutura de treinamento e o desempenho que leva o corpo humano ao seu limite máximo. E junto com a evolução da ciência esportiva, o profissional da educação física também se especializou. Até 2002, o profissional da educação física se formava em licenciatura plena, podendo atuar em qualquer área. A partir de fevereiro de 2002, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação estabeleceram 2 formações distintas. A licenciatura, para o professor que atua na educação básica em escolas, e o bacharelado, para o professor que atua em atividades esportivas em academias e clubes. Segundo o presidente do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, essa mudança qualificou o profissional e também áreas de atuação da profissão que antes não eram especializadas. O mercado hoje ele tem um sentido muito positivo na abordagem desse profissional. Antigamente, como eu te falei ainda agora, nós tínhamos um mercado específico somente da escola. E após a regulamentação da profissão, nós tivemos uma abertura para justamente o mercado de trabalho, uma linha fora deste ambiente. Tanto que hoje a nossa maior atuação profissional não está mais dentro da escola, ela está fora do ambiente escolar.
Então nós estamos hoje com a reabilitação cardíaca, que é uma função importantíssima, e reinserção do profissional, da pessoa com problema cardíaco à sociedade. Nós estamos também com trabalhos personalizados, seja ele em academia ou com pessoas da terceira idade que estão necessitando dessa linha de trabalho. E nós estamos também com a linha de trabalho no ambiente hospitalar. A linha de trabalho hoje é da área de saúde, né? Então é uma linha que a gente procura valorizar e preparar o profissional para isso. Segundo o Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, 11 faculdades oferecem o curso de Educação Física, colocando no mercado por ano cerca de 600 profissionais. Para se ter ideia do quanto o mercado dessa profissão é aquecido, só em Brasília são 7.200 profissionais e 560 academias. Um exemplo da evolução do perfil desse profissional é Vinícius Remedi, que foi atleta por 7 anos. Hoje é pós-graduado e professor há 17 anos. E não parou por aí. Administra sua própria academia com mais de 700 alunos há 5 anos. E ele mesmo explica o quanto essa experiência qualifica seu trabalho. São áreas completamente distintas no sentido de administrar e ser atleta. Ser atleta, por incrível que pareça, é mais fácil. Porque administrar uma empresa com em torno de 28 funcionários não é fácil, mas é uma coisa que eu faço com a mesma vontade e a mesma dedicação como se eu fosse um atleta hoje em dia, porque precisa estar o tempo todo acompanhando, olhando o trabalho dos profissionais, até porque como eu sou profissional, então eu discuto com eles de igual para igual, e a parte empresarial eu tenho um pouco de assessoria também na gestão administrativa de cursos e trabalhos que eu faço para conciliar com o meu trabalho de professor, né? Totalmente diferente do ambiente das academias e clubes são as escolas, lugar onde as crianças têm o primeiro contato com o esporte e suas diversas modalidades. A aula de educação física tem um gostinho todo especial e desperta paixões e talentos. É um esporte legal, eu adoro, eu vejo no futebol, é um do que mais passa na TV, eu acho interessante. E aí, você se considera um bom jogador? Eu acho que eu sou bom. Eu já fiz handebol, vôlei, ginástica rítmica e agora estou fazendo basquete. E qual é a diferença que o esporte faz dentro da escola para você? Ah, muita, porque se eu não estivesse aqui fazendo basquete ou então na educação física, eu estaria sentada fazendo o dever de casa. Então eu prefiro estar aqui. Para o professor Carlos Teles, o esporte dentro das escolas tem uma função na vida das crianças muito maior do que apenas o exercício físico. A educação física ela traz uma socialização, uma integração de fora de sala de aula para aqui para as quadras. Mais ou menos assim, a gente tem uma matemática, a gente tem um português e lá ele fica sabendo tudo que envolve essas disciplinas. Mas quando a gente chega na educação física, a gente consegue integrar o menino nas atividades da escola. De que forma? A gente olha o menino fazendo uma atividade, a gente olha o comportamento desse menino e transfere isso para o serviço pedagógico da escola. Então, de forma assim, mais geral, a gente consegue mapear um pouco o menino. As questões motoras, é claro, e também alguma parte do seu perfil dessa questão da personalidade. Por quê? Porque ele trabalha com gente na quadra, com contato o tempo inteiro, e aí a gente resgata alguns valores. Respeito, todos os valores a gente consegue resgatar aqui, principalmente nas atividades de 1º ao 5º ano. E ele tem razão. Excesso de peso, sedentarismo, alimentação desregrada. Pode ter certeza, a preocupação com a saúde vai muito além. E por isso mesmo, para o profissional da área de educação física, em muitos casos, a palavra de ordem é prevenção. Quando o assunto é o próprio corpo, os fatores estéticos, na maioria das vezes, ainda prevalecem sobre os fatores que previnem os problemas de saúde. Aliar exercícios físicos a uma educação alimentar é uma receita infalível de saúde e prevenção. Por isso, ter um planejamento de treino e alimentação, além de potencializar resultados, previne problemas de saúde. E é isso que Alexandro tem buscado há 8 meses. Diabético, faz exercícios 3 vezes por semana e em 4 meses já perdeu 18 quilos. E o mais importante, com saúde.
A conquista foi resultado de dieta aliada aos treinos. A dieta, na realidade, foi para poder suprir as minhas necessidades físicas, né? E o treino foi justamente para manter a forma. Nesse mundo estressante que a gente leva todos os dias, está excelente. Hoje eu não consigo mais largar a academia. Eu já tentei fazer vários tipos de dietas, né? Aquelas dietas de proteína, tudo que tem na televisão, não consegui. Realmente a academia é fundamental para o ser humano. Segundo a nutricionista Érica Rainer, associar exercícios físicos, mesmo que seja uma simples caminhada, à dieta, é fundamental para se ter um bom resultado. São duas coisas que andam juntas. Então, tudo busca saúde. O exercício busca saúde, a alimentação busca saúde. Se você quer um rendimento, se você quer emagrecer, quer ganhar músculo, quer sentir melhor, você tem que associar os dois. A maioria dos personagens que eu conheço trabalham junto com nutricionistas. Então, eles fazem a série, eles trabalham com o aluno e o paciente faz uma consulta com a nutrição exatamente para atrelar um bom resultado. Para entender o limite preciso entre o exercício e as medidas do seu próprio corpo, Yasmin optou em fazer uma avaliação física. Primeiro passou por uma entrevista, depois verificou as medidas de sua composição corporal e, por último, fez o teste ergonométrico. A gente tem algumas doenças que elas são silenciosas. Por exemplo, a hipertensão é silenciosa. A diabetes, você tem alguns sintomas, mas às vezes passa. Na avaliação a gente consegue identificar, por exemplo, a pressão arterial, se em repouso ela está alta. Nós temos vários casos de pessoas que desconhecem que tem pressão alta, quando vai fazer a avaliação física, o valor dá alterado. A gente encaminha para o médico para ele fazer uma bateria de exames mais aprofundada. Mas o principal da avaliação física é direcionar o aluno. Hoje em dia a gente não perde mais tempo dando tiros no escuro. A gente treina de acordo com a fisiologia daquela pessoa. Então, isso tudo é importantíssimo na avaliação física. Ela ganha resultados, ela ganha tempo e, acima de tudo, ela ganha um treino específico para ela. Para Yasmin, o resultado da avaliação física esclareceu muitas dúvidas. A avaliação física ela foi muito importante para mim, porque foi nela que eu obtive meus resultados. Porque é na avaliação onde você vê tudo que você conquistou, se a sua dedicação, sua alimentação e seu treino está realmente valendo a pena. E foi graças à avaliação física hoje que eu vejo que os meus resultados foram alcançados. Uma opção para quem não gosta ou talvez não consiga se exercitar em uma academia é a dança. E a ordem aqui é relaxar. E foi o que Eleusa veio buscar. Uma terapia para se curar de uma depressão que durou 2 anos, por causa de uma das perdas mais difíceis da vida. A de um filho de 33 anos que morreu de leucemia. Mas o que começou como terapia virou paixão. E em 8 anos, Eleusa já fez mais de 20 apresentações. Aí depois do primeiro ano, que foi puxado, né, que eu chorava muito. Aí quando eu passei dessa fase, que eu comecei a perceber que eu conseguia dançar alguma coisa, então foi muito bom e está sendo muito bom. É a minha vida. A dança é a minha vida. Eu faço academia, eu faço pilates, eu faço um monte de coisa, mas a dança é a dança para mim. Eu não deixo nunca. Para o professor Irineu, a dança é uma atividade que, independentemente de idade e preparo físico, faz bem para o corpo e a alma. Eu comecei a dançar desde criança, então também gosto muito de esporte. Então a educação física foi uma forma de conciliar os dois. A dança me permite trabalhar muito com o corpo e a educação física também. Tudo que eu pude trazer da educação física para implementar na dança, eu sempre estudei pensando muito em trazer isso para a dança, para inovar também, né? Para mostrar que na dança também pode ter educação física, e a educação física traz isso para a dança, tem como conciliar os dois. E o que antes era dor, agora é alegria e força de viver. De
qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Ana Emília Luca, de Santa Catarina, quer saber mais sobre a carteira de trabalho. Perdi minha carteira de trabalho. E agora? Ao perceber que a carteira foi perdida ou roubada, o trabalhador deve ir a uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Depois, é preciso pedir um novo documento à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. O trabalhador, quando extravia sua carteira de trabalho ou até mesmo em caso de furto ou roubo, ele deve comparecer a uma delegacia regional do trabalho, levando consigo 2 fotos 3x4, identidade, CPF, um extrato do Fundo de Garantia, um extrato do PIS/PASEP e solicitar então naquela repartição a expedição de um novo documento, inclusive com a mesma numeração da carteira anterior. De posse do novo documento, o trabalhador deve, então, procurar os seus antigos empregadores e solicitar o refazimento das anotações perdidas. Quanto tempo a empresa pode ficar com minha carteira de trabalho para fazer anotações? A CLT diz que anotações na carteira deverão ser feitas no prazo de 48 horas. Esse prazo é computado a partir do momento que o empregado entrega o documento para o patrão. Passadas as 48 horas, se o empregador não devolver o documento, estará sujeito a pagar uma indenização de 1 dia de salário do empregado para cada dia de atraso na devolução da carteira. A CLT é expressa. O empregador, ele somente pode reter a carteira do empregado, a carteira de trabalho do empregado, pelo prazo de 48 horas para realizar as anotações necessárias. Findo esse prazo, em caso de descumprimento, de não atendimento a essa prescrição, o empregador estará sujeito à aplicação de multas. O motivo da minha demissão pode ser anotado na minha carteira? A CLT diz que é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Essa conduta pode ser punida na Justiça com indenização por danos morais. Existe um dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 29, parágrafo 4º, que proíbe expressamente o empregador de realizar qualquer anotação desabonadora na carteira de trabalho do trabalhador. O TST, inclusive, considera que nessa hipótese de anotação de falta grave, por exemplo, isso constitui um constrangimento ilegal, podendo o empregador ser condenado em danos morais por essa razão. Faça como a Ana e mande a sua dúvida para a gente. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já! Transferência é o assunto da súmula 29 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 29 do TST diz: empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. A súmula 29, ela conjuga como pano de fundo 2 institutos de grande importância para o direito do trabalho. O primeiro deles é o princípio da inalterabilidade das condições contratuais. E o segundo, que está no artigo 468 da CLT. E o segundo é o próprio poder de comando do empregador, o chamado jus postulandi. Então há um certo limite em que o empregador pode alterar, fazer aquelas pequenas alterações unilateralmente do contrato,
sem consultar os interesses do empregado. E, ao mesmo tempo, as grandes alterações são vedadas pelo artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o empregado, quando é contratado para trabalhar num determinado local, ele se organiza, ele tem despesas para o deslocamento da sua casa até o local de trabalho. O empregador, dentro do município, dentro da mesma localidade, ele pode, com o seu poder de comando, chamado jus postulandi, transferir, deslocar o empregado para outra localidade dentro do mesmo município, para outro local, de um bairro para o outro, por exemplo. Ele pode fazer essa mudança sem consultar os interesses do empregado. Ele não pode fazer uma transferência que implique em mudança de domicílio, em mudança de município. Essa condição aí tem que haver a concordância do empregado. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Para o Tribunal Superior do Trabalho, não deve haver limite estabelecido pelo empregador para o pagamento de hora extra mensal. O entendimento foi fixado pelos ministros do TST ao analisar o recurso de um motorista contra uma empresa de transportes em Goiás. A empresa estabeleceu o limite de pagamento de 60 horas extras mensais, sem levar em conta a quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários. Agora, com a decisão do TST, o motorista vai receber o correspondente a 194 horas extras trabalhadas por ele em apenas um mês e sem intervalos de descanso. Antes de chegar ao TST, o caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. O pedido do motorista não foi aceito porque a empresa em que ele trabalhava alegou que o limite estipulado estava previsto no acordo coletivo da categoria e que esse valor já havia sido pago. Argumento aceito pelo TRT. O motorista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a negativa do TRT foi mantida pelos ministros da 5ª turma. Mas a decisão esbarrou em uma questão jurisprudencial. É que, ao julgar um caso parecido, os ministros da 6ª turma tiveram um entendimento diferente, o que provocou divergência. O caso foi parar na seção 1 de dissídios individuais, que revisa as decisões das turmas e unifica a jurisprudência da Corte. E, por maioria, a norma que prevê o pagamento de horas extras de forma fixa foi declarada inválida. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Horácio Sena Pires, embargo sem recurso de revista 1219 de 2010. Embargante Giovanni Pereira da Silva, embargada Vega Serviço de Transporte Limitada. O julgamento desse processo foi suspenso em razão de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido o recurso de embargos por divergência jurisprudencial e no mérito ter-lhes dado provimento para declarar inválida a cláusula normativa que prevê o pagamento de horas extras de forma fixa. Não. Participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. A palavra ao ministro Aloysio Vistor. Senhor presidente, trata-se de norma coletiva que prevê o pagamento de horas extraordinárias fixas com o fim de flexibilizar a jornada do empregado motorista que atende em frente de trabalho no local de difícil acesso, aguardando trabalhadores para o transporte de retorno. Eu pedi vista regimental com o fim de examinar acerca da validade de norma coletiva que prevê essa limitação ao pagamento de horas extraordinárias ao motorista que, em sua atividade, fica à espera dos empregados para retornarem ao serviço em largos intervalos, em locação em que há restrição de locomoção, sendo pagas 60 horas extraordinárias fixas mensais. O ministro relator entendeu que não é válida tal flexibilização por afrontar o direito do empregado de perceber pela totalidade das horas efetivamente prestadas em sobrelabor. Nesse sentido, invalida a cláusula normativa que prevê o pagamento de horas extras de forma fixa. A cláusula 5ª do Acordo Coletivo de Trabalho da categoria prevê o pagamento de 60 horas mensais a título de horas extraordinárias aos empregados motoristas, independentemente da jornada trabalhada, conforme se transcreve. Cláusula 5ª das horas extras, a título de compensação e em razão da jornada de trabalho diária, ser flexível e ter horários variáveis, independentemente da jornada mensal laborada, a empresa pagará a todo motorista 60 horas extras mensais.
e a duração do trabalho, o intervalo para descanso e refeição concedidos aos empregados poderá ter duração superior a 2 horas. A decisão transcrita pela turma denota que, em razão dos intervalos intrajornada, o autor trabalhava em 3 períodos, das 4h30 às 7h30, das 11 às 13 horas e das 17 às 19h30. A norma coletiva veio refletir o interesse da classe, porque se estaria a remunerar o sobrelador por satisfatoriamente a compensação pelo pagamento das 60 horas mensais. O trabalho se realizava também aos sábados e em domingos alternados. A turma entendeu que a decisão não viola a literalidade do 7º, 13 e 22 da Carta Magna, por não haver notícia de que a jornada semanal de 44 horas não era respeitada. A matéria foi apreciada pela turma, levando em consideração que os motoristas usufruíam 2 períodos de intervalos, 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. De início, é destacar que o que me preocupou em relação ao entendimento do excelentíssimo relator, que não dá validade à flexibilização objeto de debate, é o fato de que está se tratando de categoria que, de regra, não trabalha sob controle de jornada, em face do trabalho ser externo. A contextualização do tema, porém, denota outra situação, de uma jornada fixa e direta, sem que houvesse sequer falar em necessidade de cláusula coletiva, com o fim de apuração de uma média, como delimitado nos autos, de pagamento de 60 horas fixas mensais, na medida em que, entre o período de 4h30 às 19h, a jornada total do autor, somada aos períodos dos intervalos, que, por sua vez, consta que poderiam ser chamados, é de 15 horas diárias. Essas são as razões e não é possível, me parece, trazer um equilíbrio à jornada em número que garanta o pagamento das efetivas horas extraordinárias trabalhadas, mesmo porque o tempo de 2 intervalos não pode ser suprimido do tempo à disposição do empregador em local de difícil acesso. Desse modo, eu acompanho o ministro relator por entender que, nesse caso específico, não há possibilidade de flexibilização, porque comporta na precarização das condições de trabalho do empregado, não sendo possível admitir norma coletiva que tão somente suprime direito e cujo benefício alcança apenas o interesse do empregador, mesmo diante da peculiaridade da situação do trabalho, em que o motorista necessita estar em campo, aguardando ordens para atender a tarefas impostas. E, com esse motivo, senhor presidente, que acompanha o ministro relator, em dar provimento ao recurso de embargos para declarar a inválida cláusula normativa que prevê esse pagamento fixo de horas extras. Não há divergência entre o relator e o ministro Vistor. Indago se há divergência, salientando que se trata, como visto, de embargos em processo submetido ao rito sumaríssimo, em que ambos conhecem por divergência, como visto. Senhor presidente, eu peço vista em mesa. Vista em mesa para o ministro Ives. A palavra, ministro Ives. Senhor presidente, o que eu estou verificando aqui, a proposta de voto do relator é de prover os embargos para invalidar a norma coletiva e, no caso concreto, a 5ª turma tinha validado a norma com base, inclusive, transcrevendo a decisão regional, com base nos dados fáticos da decisão regional. Tanto o relator quanto agora o ministro Aloysio contextualizam, extraindo de uma série de elementos, que, na verdade, a jornada real seria de 15 horas diárias. E haveria, então, não 60 horas extras semanais, mas 168 horas extras semanais, o que levaria a uma precarização e não uma flexibilização. No entanto... Gostaria de se pronunciar sobre o conhecimento ou não? Sim, eu entendo que... Conhecimento por divergência e rito sumaríssimo. Nós já tínhamos definido que era possível conhecimento até em rito sumaríssimo e em execução de sentença por divergência na interpretação do dispositivo constitucional. E aqui está em jogo o dispositivo constitucional, que é o 7º 26. Né? O Vossa Excelência também conhece e já examina o mérito, portanto. Agora, eu não daria provimento, negaria, e só gostaria de aduzir as razões. Então, o que eu verifico, senhor presidente?
aqui, o próprio acórdão regional, ele registra, restou confirmada parcialmente a tese da defesa de que confirmada com a prova, com prova documental e testemunhal. Restou confirmada parcialmente a tese da defesa de que os motoristas gozavam de intervalo intrajornada superior ao legal, então 2 intervalos, o que fazia com que a jornada, em princípio, fosse de 7 horas diárias e não 15 horas, como está sendo colocado aqui para dizer que houve precarização. Ou seja, se trata de trabalho externo. Houve negociação coletiva. Essa negociação coletiva estabeleceu já um número elevado de horas extras, ou seja, 60 horas semanais dá 2 horas extras diárias. Então, seria como se fosse uma jornada aqui de 9 horas. Agora, dizer que, na verdade, a jornada era de 15 horas, que não existia nenhum intervalo, com 15 horas de trabalho para os empregados, quando a prova dos autos levada em consideração pelo regional é de que havia efetivamente os intervalos, entendo que não é caso de precarização, é caso de flexibilização, e uma flexibilização admitida pela Constituição, expressamente, flexibilização de jornada, facilita até a vida aqui burocrática da empresa, porque não precisa ficar apurando quanto que havia de horas extras. Eu negaria provimento aos embargos. Aberta a divergência, tomo votos. Ministro Brito Pereira, como voto, Vossa Excelência. Acompanho a divergência, data venha, senhor presidente. Ministra Cristina, como voto. Peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Ministro Renato. Senhor presidente, veja que diz o acórdão da turma, aliás, o acórdão regional, que, na verdade, muito embora a locomoção dos motoristas durante o intervalo intrajornada sofresse importante restrição em razão do local de trabalho, as normas coletivamente pactuadas tiveram a nítida intenção de não considerar como tempo à disposição todo o intervalo intrajornada. É essa a questão que se coloca, que, na verdade, me parece que toda a discussão se dá a partir da premissa de se verificar se esse intervalo era tempo à disposição ou não. Porque, se for tempo à disposição, há que se somar ao total da jornada e chegaríamos àquela que foi referida pelo ministro Aloísio. Se entendemos que se trata apenas de intervalo dentro da jornada, teríamos que excluir esses horários. Mas, pelo que eu vejo da tese do acórdão regional, e também dos elementos que constam do voto, é que, na verdade, o reclamante não tinha disponibilidade desse tempo durante a jornada, porque ele levava os empregados até a frente de trabalho e lá permaneciam, até diz assim, lá tinha até uma área de jogos, de recreação, que ele poderia sair para fazer serviços particulares, poderia pegar uma carona, e tudo leva a crer que, na verdade, ele ficava mesmo na frente, tinha que permanecer na frente e não poderia voltar com o seu veículo, teria que deixar o veículo lá e, eventualmente, voltar por outros meios. Então, dentro da linha que já adotei na segunda turma e também que já adotei aqui na SDI, entendo que nesta hipótese, de fato, há uma restrição bastante acentuada do direito ao pagamento de horas extras. Peço vênia a divergência, acompanho o relator. Qual é a conclusão, por favor? Com o relator. Acompanho o relator. Ministro Lelo, com voto, Vossa Excelência. O presidente também acompanha o relator ao entendimento de que o empregado ficava à disposição do empregador, não se admitindo a ficção pretendida pela norma coletiva, em hipótese que manifesta a desproporcionalidade com o tempo efetivamente em que o empregado permaneceu à disposição. Peço vênia a divergência, acompanho o relator.
Ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, peço vênia de divergência e acompanho o relator. Ministra Dora. Senhor presidente, me parece que a situação aqui é diferente, distinta do caso de horas intíneas e tudo mais. A cláusula normativa, ela, ao meu ver, ela se limita aos trabalhadores rodoviários e não à hipótese específica dos autos, porque aqui ele era um trabalhador de uma empresa em que ele ficava, como falado pelo próprio ministro Renato, ele ficava à disposição para transportar os trabalhadores dentro dos trabalhos, dentro da empresa. Então, aqui, realmente, a discussão é sobre se ele ficava à disposição no intervalo, e aí a jornada dele era uma jornada controlada. Ao meu ver, eu vou pedir vênia à divergência e votar com o relator, exatamente em razão da particularidade do caso. Ministro Augusto César, com voto, Vossa Excelência. Presidente, as minhas razões são as mesmas que acabaram de ser esposadas pela ministra Dora. Eu acompanho o relator com vênia. Ministro Pimenta. Senhor presidente, na mesma linha, eu também considero que esse tempo à disposição era regulado pelo artigo 4º da CLT por tempo, portanto, tempo efetivamente trabalhado, razão pelo qual o número de horas extras diárias prestadas pelo reclamante era bem superior ao número de 60 horas extras mensais e não semanais, que eram pagos através da cláusula coletiva. Eu peço vênia à divergência para acompanhar o relator. Ministra Adelaide. Senhor presidente, na mesma linha da fundamentação do voto do ministro Lélio e da ministra Dora, colhe-se do acórdão turmário que o reclamante trabalhava das 4h30 da manhã às 19h30, sem intervalo, durante 6 dias por semana. Então, realmente, não é a hipótese do trabalho externo de 2 horas extras de que cogita a norma coletiva. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Cabe-me votar. Eu, igualmente, penso que não é a hipótese de trabalho externo, estritamente, como foi aqui ventilado, já referido, e também penso que não é o caso de invocar-se a norma constitucional que permite a flexibilização mediante acordos coletivos, porque o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, ao permitir essa senada flexibilização, diz respeito à jornada de trabalho para efeito de compensação, como está expresso. Não é a hipótese de que se cuida em que se quer validar uma negociação coletiva para a previsão taxativa de um número limitado de horas extras em detrimento da efetiva jornada de trabalho prestada pelo empregado. Data vênia da divergência, acompanho o relator e proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Ives Brito Pereira e Maria Cristina Peduzzi, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento, como propõe o relator. Senhor presidente, eu peço a justificativa de voto convergente. Justificativa de voto convergente para o ministro Aloísio Correia da Veiga. E não perca no próximo bloco, quando as broncas do chefe podem ser consideradas assédio moral? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da auxiliar administrativa Inajá Souza. Quando que as broncas do chefe são consideradas assédio moral? Assédio moral é uma questão muito frequente hoje nas reclamações trabalhistas. Logicamente, o assédio moral é um fator objetivo e um fator subjetivo. Há pessoas que são mais sensíveis, acham assédio moral qualquer bronca de chefe. O problema é que na relação empregado e empregador, nós temos de estabelecer um convívio em que as pessoas se respeitem. Nós temos de entender o que é bronca. Bronca, advertência, o empregador pode fazer. Bronca, gozação, ironia, o empregador não tem esse direito porque está faltando ao respeito com aquele com quem ele se relaciona na condição de empregado. A carteira profissional de trabalho foi o primeiro documento de identidade do empregado brasileiro. Ter este registro significa a garantia de uma série de direitos trabalhistas.
década de 30. O Brasil se despede de uma política agrária com os chamados senhores do café e inicia uma nova fase na economia, a ascensão do setor industrial. A classe operária cresce. Junto com ela, surgem movimentos sindicalistas que pressionam o governo de Getúlio Vargas por melhorias sociais. É neste cenário que os trabalhadores têm uma importante conquista. O Decreto 22.035 de 1932 regulamenta a criação da carteira profissional, o primeiro documento de identidade do trabalhador brasileiro. O pequeno livro de capa verde trazia informações como os nomes do empregado, da empresa contratante, datas de admissão e demissão, o cargo ocupado, além do valor do salário e possíveis aumentos na remuneração. O mesmo decreto criou também a carteira de trabalho do menor, destinada às anotações da vida profissional de quem tinha de 12 a 18 anos. Três décadas depois, o cenário era outro. O setor industrial se consolidava e os trabalhadores haviam conquistado mais direitos. Entre eles, o auxílio-doença e o seguro acidentário, pagos pelo Instituto Nacional da Previdência Social. Era preciso que as novas regras fossem incluídas no documento de identificação dos trabalhadores. Foi quando, em 1969, o Decreto-Lei 926 criou a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, que substituiu a carteira profissional. A norma também extinguiu a carteira de trabalho do menor. O novo documento, CTPS, agora na cor azul, traz novas informações como pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, PIS, Programa de Integração Social, 13º salário, férias, o tipo de remuneração, se salário fixo ou comissão, além da rescisão de contrato. Passamos a ter integradas determinadas observações na própria carteira que permitem a verificação do padrão de remuneração pago ao longo do tempo ao trabalhador. Esse padrão de remuneração ele serve de base para as incidências previdenciárias e é o que vai dar ele também a base para a aposentadoria. Eu acho que foi a principal mudança, né? E também, dentre as mudanças, vem essa da segurança maior de um documento que evite a falsificação. A lei prevê: tem direito à carteira de trabalho os brasileiros natos e naturalizados e ainda os estrangeiros em situação regular no país. Com uma diferença: para quem vem do exterior, o pequeno livro é confeccionado na cor verde. O documento não pode conter anotações caluniosas ou discriminatórias, já que o conteúdo pode trazer embaraços para o funcionário na hora dele conseguir um novo trabalho. O desrespeito à regra pode resultar em multa, que varia de 5 a 10 mil reais. Além disso, o empregado pode entrar na justiça e pedir indenização por danos morais contra o antigo patrão. Em 1997, a Carteira de Trabalho e Previdência Social passou por mudanças no formato e no material usado na fabricação. O documento agora é confeccionado com papel moeda, a capa sensível à umidade e a dobraduras. As folhas são costuradas. Além disso, as que contêm os dados pessoais do trabalhador são todas plastificadas. Em 2008, mais inovações. O processo de confecção do documento é todo digitalizado. Além disso, junto com a carteira de trabalho, a pessoa recebe este cartão magnético. Com ele, é possível sacar benefícios, como o FGTS. Além do FGTS, o recebimento de parcelas do seguro-desemprego, né? Checagem do saldo seu junto ao Fundo de Garantia e futuramente estaremos implantando outros benefícios, como o extrato com seu histórico trabalhista, coisa que não existia no passado, ele teria que comprovar isso só via carteira do trabalho. Hoje ele poderá tirar esse extrato com comprovação desses dados históricos dele. A perspectiva é que a gente esteja lançando essa etapa nova em 2013.
TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!